Olá, 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 boa tarde para você, muita paz, alegria para o teu coração, tarde de bênção, tarde de paz, tarde de luz, tarde de graça de Deus na sua, na minha, na nossa vida. Muita paz para você, shalom. Shalom, uma boa tarde para todos nós. Que o Espírito Santo nos encha com a sua luz, do entendimento, da audição, da visão, da sabedoria. E que nós todos, em um só coração, no mesmo Espírito, nos entreguemos à palavra do Senhor e à oração que o Senhor fará conosco neste momento, neste dia de hoje. Sim, é verdade. É um momento propício onde Deus nos convida a estarmos juntos mais uma vez. Nesse momento propício, nessa hora que Deus marcou para que mais uma vez estivéssemos juntos. É momento de parar um pouquinho. Muitas vezes nós, já disse outras vezes, nós achamos tempos para ficar diante de um filme de 1 hora, 2 horas, às vezes na esquina ou numa sorveteria, enfim, em outros lugares, em vários lugares, e é bom e é normal. Mas é um momento que Deus marcou para estarmos juntos. É um momento de bênção, é um momento de misericórdia, é um momento de luz. Que Deus marcou para estarmos juntos. Por isso, não vou deixar de clamar e mais uma vez ir até o teu coração e dizer para você aquilo que o Espírito Santo vem nos suscitando no nosso coração. Como o anjo disse à igreja de Sardes, não é? Isso, os cristãos e aqueles que temem o Senhor e têm desejo pela palavra, compreende isso com todo o amor, com toda a força. Quando o anjo chega à igreja de Sardes e vai às igrejas e ele diz, começa ali na igreja de Sardes ele dizendo, não é? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos igreja, templos, morada de Deus. Igreja militante, a igreja que milita, que busca, né, no caminho da luz, no caminho da graça, no caminho da paz, no caminho aonde nós encontramos a proteção divina. E o tema da live de hoje não podia ser outro, não é? Tema maravilhoso, o sentido da cruz é o tema da nossa live de hoje. O Senhor tem muito a nos falar com esse tema dessa live de hoje. O Senhor tem muito a transformar a nossa vida e nós vamos ver e sentir o que é e porque muitas vezes nós estamos aí diante de toda a situação, nós fazemos, não é? Nós nos benzemos, nós traçamos o sinal da cruz. Paulo vem nos clarear a nossa memória. O Espírito Santo vai nos elevar a nossa fé neste momento, para que muitas coisas sejam destravadas, desamarrado, destrancado, desacorrentado pelo poder da cruz nesta tarde, na sua, na minha, na nossa vida. Por isso, não tem como nós entrarmos nesse tema do Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, não tem como se não tentar explicar um pouquinho e essa intronização, como falar do sentido da cruz, como mergulharmos no sentido da cruz, como os pedir, né? Que o Senhor nesse momento venha abrir o nosso coração. Ó Pai, emana sua força de graça e de paz, e que pelo poder da Santa Cruz, dê a nós, Senhor, compreensão e entendimento do seu grande amor, da sua misericórdia para as nossas vidas. Faça, Senhor, que nós possamos mergulhar na Tua palavra, beber da Tua água, Senhor, para que sejamos saciados do gozo, da alegria, da paz e da saúde. Amém. Como falar do sentido da cruz, não é? Sem olhar por onde começou o sentido da cruz. Como o próprio Deus, na sua criação, Ele já começou profetizando lá no Éden. Lá no Éden, o Senhor disse para a mulher e para o homem, nossos primeiros pais,
porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Lá atrás, lá no início, o Senhor já vinha proclamando isso, não é? E nós vemos que dentro desse tempo do sentido da cruz, aquele que se colocou e se deu numa cruz por nós, que mergulhou na dor por mim e por você, para fazer da cruz o sinal da salvação para a nossa vida. E é tão interessante quando vemos essa profecia se cumprindo, o Pai cumprindo ela no Filho, que se dá como um cordeiro imolado na cruz. E Jesus, no seu processo do seu caminho, ele escolhe e ele sabe ali no Pai, na unidade entre o Pai e o Filho, justamente no determinado dia que todo ano se encontrava as pessoas em Jerusalém para a Páscoa. E ali Jesus se dirige para o seu martírio, se dirigindo para a cidade que estava cheia, que estava toda a região se reunia ali para a Páscoa, para a comemoração. Era o dia proclamado, o dia do Senhor, como ainda hoje é. E ali Jesus escolhe esse dia, cidade cheia, cidade de pessoas de toda a circunvizinhança estava ali, não é? E Jesus chega nesse dia. E justamente nesse dia Jesus chama os apóstolos, os seus discípulos, escolhe um lugar, tudo preparado. E ele escolhe aquele lugar para instituir a Santa Ceia. E ali ele parte o pão, divide o pão. Ali ele dá o vinho e vem dizer, nas suas palavras, vem dizer que até hoje se concretiza na igreja, quando o Senhor diz: tomai e bebei, não é? Este é o meu sangue. Este é. Quando ele dá o pão, ele diz: tomai e comei, este é o meu corpo. Veja, e naquele momento, depois dali, depois de ser ceado, ter instituído a primeira ceia, Jesus ali já diz a Judas: vai fazer o que você tem que fazer. Vai fazer. E ele se dirige para o monte, para o lugar chamado Getsemane, o Monte das Oliveiras. Jesus reúne os seus discípulos e vai orar. Chegando no lugar, ali ele escolhe, dali os três, para ir adiante com ele, Pedro, Tiago e João. Para ir um pouco mais adiante, deixa ali alguns e pega três para ir mais adiante com ele, entronizando mais adentro no Monte das Oliveiras. E ali ele diz para os três: ficai aqui e orai. Jesus já estava sentindo, todo o processo da cruz já estava sobre o Senhor. Todo o processo do peso já estava sobre o Senhor. E Jesus, um tempo que ele fica, ele volta, acha os três, quando ele volta, acha os três que ele escolheu para estar com ele dormindo. Ele acorda os três e diz: não podes ficar um tempo comigo, orando comigo? Jesus já estava sentindo agonia no seu coração. E ele diz aos três: minha alma está triste. Jesus estava ali já sentindo agonia, muito triste, por tudo o que ele fazia, o que ele fez. E vendo que aquilo que João diz no prólogo, no primeiro capítulo 1 do Evangelho de João, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Veio para o que eram os seus. Então, traria ali no coração de Jesus uma tristeza. E Jesus chega a dizer ao Pai: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Ele levanta e vem e acha eles novamente dormindo, com a alma triste, carregado.
sentindo um grande peso, ele volta novamente, pede que eles orem. E ali, diante do Pai, ele diz: Pai, não faça a minha vontade, não é? Mas a sua. E ali ele suava. O suor de Jesus já era sangue. Por 3 vezes, e na terceira vez, quando Jesus vem e acha novamente eles dormindo, ele diz: basta. Jesus diz para os 3: basta, dorme. Dorme. E não é muito difícil hoje. Quantas vigílias eu já fui para fazer, vamos fazer uma vigília hoje na igreja tal, no processo da minha caminhada. Quando eu chegava na igreja, as pessoas já levavam até almofada. Almofada, travesseiro, coberta. Que era para passar uma noite de vigília. Quantas vezes vê isso? E a vigília justamente é um tempo de sacrifício. É estar diante do Senhor, adorando o Senhor, clamando o Senhor, por mim, pelo povo, pela situação, adorando o Senhor por aqueles que não adoram, amando por aqueles que não amam, pedindo perdão por aqueles que não perdoam, e pedindo por nós também. E Jesus diz: basta. De repente, Jesus se entrega. Jesus não foi preso. Jesus se entregou. Tanto é que ele mandou Judas adiantar o que foi predestinado. E quando o soldado vem, Jesus não foi preso, como muitos dizem. Jesus se entrega ali aos soldados. E começou ali, naquele momento, todo o grande flagelo. Assim que amarram, que acorrentam o Senhor, já começa ali as bofetadas. O peso da cruz. Já começa ali a zombaria, os chutes, as cuspidas, murros. E no processo do caminho, esbofeteando o Senhor. Esbofeteando o Senhor. Chicoteando o Senhor. E levam para o interrogatório. E ali, no todo um processo, durante a madrugada, durante a noite, chicotes e mais chicotes, bofetadas e mais bofetadas, e o peso da cruz estava sobre Jesus. E eles não se conformavam, queria ver quem é que batia mais forte. E chicoteavam. E o chicote que usavam não era um chicote comum. Ele tinha umas bolas de chumbo na ponta daquelas fitas de couro. E com umas ferpas semelhantes a uma lâmina, para que a hora que batesse, arrancasse um pouco, um pedaço da pele. E começaram a chicotear e bater em Jesus. E Jesus sentindo já o peso da cruz. Durante todo esse processo, eles não se conformavam. Já estavam exaustos de bater em Jesus. Já estavam exaustos de chicotear o Senhor. Eles pegam no sono e Jesus amarrado. Mas antes de amanhecer, eles acordam e já acordam batendo mais. E não se contentam, fazem uma coroa de espinho de mais ou menos de 5 a 6 centímetros. Que era um espinho grande, enrolam aquele espinho e pegam a madeira que deram para Jesus segurar, zombando dele que era o rei, e com aquela madeira socam os espinhos que cravam. E nós sabemos que uma das situações onde mais sangra é a cabeça. E ali eles socavam, e o peso da cruz já estava sobre Jesus. E os espinhos foram cravando na cabeça. E eles socavam para que aquilo entrasse, porque eles não se contentavam. Era uma forma de sadismo. E na época, havia várias formas de condenação. Uma era a espada. A morte pela espada. A outra era uma forma de fogueira. Muitos que eram queimados vivos na fogueira. Era outra forma de condenação. A outra era num óleo quente. Óleo.
o óleo fervendo e jogava a pessoa dentro para ver fritar. Era outra condenação. Era uma outra forma de peso, de grande peso. A outra era o afogamento. A outra forma de massacrar era afogar as pessoas. Era uma forma de outra forma de crucifixão, era afogar as pessoas. A outra era decapitar. Muitos foram decapitados, assim como foi João Batista. Eram decapitados. A cruz vem ser escolhida para Jesus, porque era uma das piores formas de condenação. E por quê? Porque sentiam os romanos, e assim mesmo Pilato, entre outros, sentiam prazer, porque a cruz demorava mais para morrer. Então eles se divertiam, chegavam a durar a noite e passavam o dia aqui, a eles agonizando na cruz, muitos que eram condenados na cruz. Por isso, eles sentiam um prazer em ver a pessoa crucificada agonizar de dor. De dor. Então a cruz era uma forma mais humilhante, porque além de demorar, tinha a forma de humilhação, porque eram praticamente nus. E teria que ser justamente aonde passava o povo, aonde estava a multidão, para que eles se sentissem mais humilhado ainda. Não era só morrer, tinha que ser humilhado e tinha que ser no meio do público. Por quê? Para que uma forma de amedrontar a lei, era uma forma de amedrontar. Para quê? Olha, se fizer, você vem parar aqui. Então o povo que via aquilo se atemorizava. E aquela agonia ia aumentando a cada momento mais. A opção pela cruz foi por dois motivos. Primeiro, a agonia, o sofrimento e a humilhação diante do povo. O local onde foi colocado a cruz, chamado Gólgota, era chamado lugar da caveira. E justamente aonde passava o povo, justamente ali onde passava o povo. Para todos ver uma forma de humilhação. Era também uma forma de lazer, de sadismo daqueles soldados e daqueles chefes da lei. Tanto é terrível porque a cruz, o madeiro que Jesus levou em seus ombros, o peso estava entre 60 a 70 quilos. Era o peso. Entre 60 a 70 quilos era o peso do madeiro que ele tinha carregado naquele percurso. Alguém que desde o momento em que foi preso, em que se entregou, sofreu socos, pontapés, cravados, escalpelado, como diz o próprio profeta Isaías. Ele ficou desfigurado, segundo o profeta Isaías. Jesus ficou irreconhecível de tanto apanhar, já não se via mais o rosto dele, já não se via mais a face dele, porque na respiração de Jesus já era sangue. Na sua boca já saía sangue, o seu corpo todo sangue. Irreconhecível ficou, e eles ainda sentiam prazer. Durante toda a noite apanhou, durante todo o processo do dia, até o meio-dia, no momento da crucifixão, ele apanhando. Ele tomando socos e pontapés, murros, para que ele sofresse muito. E tem um momento, que chega o momento que Pilatos, quando Jesus durou entre 5 a 6 horas na cruz, quando chega a notícia que ele tinha desfalecido na cruz, Pilatos estranha. Está lá em Marcos 15, versículo 44. Pilatos pergunta, mas como? Pilatos estranha como morreu. Porque para eles era um prazer, era um sadismo que durar mais que um dia, agonizando na cruz. E Jesus foi de 5 a 6 horas.
Porque todo o peso da cruz começou um dia antes. Aqueles que eram crucificados saíam das masmorras e já ia direto para a cruz. Jesus não começou o peso lá antes. A agonia começou um dia antes. E era esse o prazer. Quando Pilatos estranha, por que ele morreu tão rápido? Eles não somaram o tempo do sofrimento que Jesus passou até chegar na cruz. Que Jesus sofreu até chegar na cruz. Carregando aquele madeiro. No caminho, Jesus encontra com Cirineu, porque não conseguia mais, eles viram isso. Cirineu sustenta, um homem chamado Simão, da cidade de Cirene. O nome não era Cirineu, ele era da cidade de Cirene, então era um homem de Cirineu, é como dizer um paranaense, um paulista, um catarinense, um baiano. Cirineu é da cidade de Cirene e Cirineu ali sustenta. E acharam Cirineu para ajudar o Senhor. Cirineu sustenta aquele peso. Jesus na cruz vem se esvaziando o sangue de Jesus desde o momento do Monte das Oliveiras, quando ele já começa a suar sangue. Depois das bofetadas, depois dos cravos, depois dos murros, depois dos chicotes que foi arrancando um pedaço do seu corpo. O sangue já estava se esvaziando em todo o processo do caminho, porque ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam. E de repente, na cruz, já tinha o espinho sobre a cabeça, esvaziando, os pregos nas mãos, ferem o lado, furam os pés, justamente nas veias artérias, para que ele se esvaziasse de todo o sangue do teu corpo. A respiração de Jesus já era ofegante, já nem respirava, porque o sangue já tinha atingido os pulmões. E ali vinha todo um processo de agonia do Senhor. Levava, além do peso da cruz, todos os nossos pecados. O de ontem, o de hoje e o de amanhã. Estava já todo o peso do pecado de antes de Jesus. De antes de nós e depois de nós e os nossos também. Já estava nos ombros de Jesus. Não era só o peso do madeiro, mas o peso do meu, do seu, do nosso pecado. Ele carregava esse grande peso, esvaziando do começo ao fim. Suor, chicotes, socos, a coroa de espinho. O seu vigor físico já não tinha mais. A hemorragia de sangue por todo o corpo. Como diz o próprio profeta Isaías, no capítulo 52, Isaías vem nos dizer, quando ele narra para nós, ele vem mostrar, no capítulo 52, Isaías vem mostrar para nós todo o processo do sofrimento de Jesus. Isaías apresenta assim, versículo 13 a 15. Eis que meu servo prosperará, crescerá e elevará, será exaltado. Assim como a vista de muitos ficaram embaraçados. Tão desfigurado estava que havia perdido a aparência humana. Os reis permaneceram mudos diante dele, porque verão o que nunca lhe tinha sido contado. Observaram um prodígio inaudito. E veio o capítulo 53. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? Quem foi revelado aos braços do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida, não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares. Seu aspecto não podia seduzir-nos, era desprezado,
era a escória da humanidade. Homem das dores, experimentado no sofrimento, como aqueles que diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado. Fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus, humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado, não resignou-se, não abriu a boca. Como um cordeiro se conduziu ao matadouro. E uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Se nós pudéssemos compreender e começarmos a entender o que o Senhor está nos mostrando nesse início desta tarde. Por que que o Senhor nos chama? Aqui está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 23, de 34 a 46. Quando ele diz, Jesus disse lá na cruz, vamos observar agora o sentido da cruz que liberta-nos. Eu quero que você que realmente nessa tarde abra o seu coração dentro dessa entronização que fizemos para tentar imaginar que o nosso peso, que o nosso pecado, que a nossa dor ainda pesa sobre os ombros de Jesus. Ele disse, Pai, lá do madeiro, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá observando os príncipes dos sacerdotes. Escarneciam-se de Jesus dizendo, salva os outros, salva a si próprio, se és Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo zombaram dele os soldados, aproximando-se dele, ofereceram vinagre e diziam-se, se és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima da sua cabeça pendia-se uma inscrição, ele é rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificado blasfemava contra ele, se és Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofre do mesmo suplício. Para nós isto é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas esse não fez mal algum. E acrescentou Jesus, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta e toda a terra houve trevas, até a hora nona. Escureceu-se o sol, o véu do templo rasgou-se pelo meio. E Jesus deu um grande brado e disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. E dizendo isso, expirou. Meu querido e minha querida, Jesus, na cruz, ele não só lava todo o processo do caminho que hoje nós traçamos, os nossos passos, com os seus pés deixando as marcas do sangue dele no chão, que muitas pessoas hoje se maldizem. Jesus pisando, carregando o nosso peso, a nossa dor, ali. E Paulo vem alertar nós, dentro das cartas, quando mostra isto, dizendo o quê? Que muitos já se começavam e desde lá já se colocam como inimigos da cruz de Cristo. Inimigos do sinal que o mesmo que Jesus diz, assim como Moisés, lá em Números 21, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna.
Paulo vem dizer, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 18, que muitos se colocam como inimigos da cruz. E não mudou nada desde aquela época. Hoje, muitos se colocam como inimigos da cruz. Nós precisamos meditar o que é o sentido da cruz. Porque você vem dizer hoje, o Espírito quer que nós entendamos o sentido da cruz na nossa vida. Aquela que liberta, aquela que quando nós realmente o reconhecemos, o Deus que se deu por nós numa cruz, o sinal da salvação, possamos compreender que quando traçamos em nós esse sinal, nós somos realmente abençoados pelos céus. E Jesus começa santificando a cruz já ali com o seu sangue, o sangue que escorria no madeiro. E da cruz, lá do madeiro, Jesus dá um grande sinal para nós. Um dos maiores sentidos da cruz, meu irmão e minha irmã, um dos maiores sentidos da cruz para a nossa vida está dentro do primeiro brado, do primeiro grito, da primeira voz que Jesus soprou, buscando forças, o homem das dores, saindo em forma de sangue a sua voz. Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Uma das potências que exalou da cruz, quando Jesus diz: aprendam a perdoar. Jesus suplica para nós o perdão. A cruz nos leva ao sentido, primeiro, do perdão. Quando eu olho para a cruz, eu preciso entender que se eu sou um daqueles que me coloco diante dela, eu preciso entender que ela me chama para o perdão. Ela me chama, ela me mostra, ela me direciona ao perdão. Porque foi na cruz que ele bradou forte. Ele diz: perdoa. É preciso entender que, claro, que o perdoar é divino. Perdoar é divino. O perdoar é de Deus. E quem perdoa é de Deus. Quem perdoa está no Senhor. Quem perdoa é do céu. Quem perdoa se coloca diante da cruz e se reconhece diante do Senhor, porque é o primeiro pedido, o primeiro brado que saiu da cruz. O perdão é divino. Quem não perdoa não é do céu. Quem perdoa é do céu. E se algum momento alguém vem dizer: eu não perdoo, pode ter certeza que a voz que fala nesse ouvido, que fala: não perdoo, é difícil, eu não vou perdoar, não está obedecendo a voz da cruz. Está obedecendo a voz do encardido. Aquele que diz não perdoa e aquele que insiste em não perdoar está obedecendo o encardido, o fedido, aquele que vive no lixo, aquele que vive no esgoto e que sai para perturbar as mentes fracas e dizer: não perdoa, larga de ser bobo, larga de ser boba. Ele foi ruim, ela foi ruim, você tem que pagar o mal com o mal. Mas a cruz nos chama para o perdão. O sentido poderoso do sentido da cruz é o perdão. O mundo hoje é diferente. O mundo hoje, você é boba. Larga de ser ingênua. Larga de ser ingênuo. O mundo hoje vem dizer que o correto, fez isso, pode deixar, ele me paga, ela me paga. No mundo hoje, quem perdoa não é uma pessoa correta. Correto é vingar. A questão é a pergunta que fica: quando o coração não aceita perdoar, está ouvindo quem? A quem está ouvindo? Porque Jesus disse lá na cruz: perdoa. Eu me lembro bem
que no início da minha caminhada Jesus me preparou para estar na igreja, não para ego meu, mas é porque eu compreendi lá atrás o sentido da cruz e tenho vivido isso na minha vida. Tenho vivido, tenho buscado, me arrebentado. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, porque eu sei o que é chorar na madrugada, eu sei o que é colocar a minha cabeça numa almofada e chorar, porque já muito fiz isso na caminhada. Chorar por acusações, por fofocas, pessoa tentando destruir a sua vida na caminhada, na igreja. E ali o desejo da vingança, o desejo de esbofetear é forte. A vontade da carne é chegar lá e destroçar. E o Espírito diz, acalma. Aí vem as lágrimas, chorava madrugadas a fio nos pés do Senhor. Não foi uma vez só. Porque os inimigos da cruz não aceitam o teu crescimento, não aceitam a tua espiritualidade, não aceitam a tua vida. Por inveja, por ciúme, por prazer. O gosto é destruir. E não desistem. Você pode ir morar lá na Antártida. O inimigo da cruz, se tem desejo de destruir, não importa. Ainda mais hoje no tempo da tecnologia. É destruir. Como já sofro isso. E lá atrás o Senhor me ensinou num momento forte, quando um homem, minha mãe ainda viva, um homem vizinho no qual meu pai ajudava muito, ele pula o muro da minha casa, ou melhor, era a cerca, não era nem muro, uma cerca de madeira. Ele pula a cerca e dá uma foiçada na cabeça da minha mãe. Uma foice na cabeça da minha mãe vai internada ruim. E o desejo no meu coração era matá-lo. E quando chego e entro no mato para procurar e procura e todo mundo, e polícia, e mais gente, o desejo de mim era pegar e trucidar, porque minha mãe estava ruim no hospital. Sem mais, sem menos, pula e dá uma foiçada na cabeça de uma senhora de idade. No qual meu pai e minha mãe ajudavam eles. O Senhor já ali naquele momento me prepara, e ali de repente eu me vejo dentro de um grupo de oração um tempo depois, e ali começa a minha mudança, e o Senhor me preparando, e esse homem sumiu da família, sumiu dos filhos, ninguém achava. E quando eu estava com quase 3 anos de caminhada, entro num ônibus que lá no interior, eu falo aqui, não é aqui, não é lá, é circular, não é? O ônibus que a gente pega entre uma cidade e outra. Eu pego um ônibus de um bairro chamado Jardim São Luís, que vou para o centro da cidade. Tinha uma menina que eu conheço até hoje, né? E o nome dela era Eni, do Jardim São Luís, e ela olha para mim e diz, não, Edinho, deixa isso para lá, 3 anos passados. Eu falo, mas deixa para lá o quê? Quando eu olho do lado dela, quem estava era ali o João Mineiro. Eu olhei para aquele homem, e naquela hora veio tudo, o desejo, a gana, a carne, disse, é a tua hora, mata, é a tua hora, esgana, é a tua hora, pega. De um lado, o encardido dizendo, mas do outro, o anjo do Senhor dizendo, o que você aprendeu até agora? Eu suspiro profundo, lágrimas vêm nos meus olhos, que eu lembro de toda a cena. Desço até ele, e ele no banco ali do ônibus, sentado na minha frente, eu estava em pé, segurando num ferro, e ele ali, eu disse, fui lá nele e falei, se acalme, hoje eu te perdoo, com lágrimas nos meus olhos, hoje eu te perdoo. Eu senti um grande alívio, quando eu obedeci o Senhor. Minha mãe já não era mais viva, e ali, um grande alívio no meu coração, perdoei. E quando esse homem foi descer perto do hospital, ele estava segurando uma bolsa do lado da barriga, uma mangueira enfiada para dentro. Aquele homem estava num sofrimento. E fomos ainda ajudar ele descer do ônibus. Aquele homem não conseguia, dentro do ônibus eu estava vendo, não conseguia atravessar a avenida para entrar no hospital. O jeito que andava. E dentro do ônibus eu tive que, Senhor, pedir misericórdia por aquele sofrimento daquela criatura. Não para o meu ego, mas foi aí que o Senhor estava me ensinando no caminho. E foi dentro disso que eu vi que as perseguições
de tentar me destruir minha caminhada, de tentar me destruir na igreja, de tentar manipular a minha vida, era muito pequena em vista daquilo que eu tinha passado. Eu tinha que entender qual era o sentido da cruz, que o Esdras seminarista, depois o padre Esdras, chamava a nossa atenção e nos ensinava. Pensa que é fácil ser desprezado? Eu fui desprezado de uma tal forma, teve uma época, em outro momento, que os servos da cidade era proibido falar bom dia ou boa tarde para mim. Era proibido ir na minha casa. Era como se eu tivesse cocô. Daqui a pouco descobre, é tudo mentira, volta ele novamente para a igreja. E eu não dizia não, eu voltava novamente. Daqui a pouco de novo, joga ele fora, depois busca ele de novo. E assim foi. E eu sempre mantive silêncio. Silêncio. E se chorava, era dentro do meu carro, de madrugada, sem ninguém ver. Sem ninguém ver. Querido e querida, não é fácil. Como imaginar ir na igreja, abraçar as pessoas, orar, participar de um grupo e não lutar para obedecer o sentido forte da cruz, o perdão? Como? Como entender? Como diz muitas vezes, abrir as mãos, rezar o Pai Nosso, depois dar a paz de Jesus, depois não sei o que, irmão daqui, irmão dali. Ai, querido, querida, a paz de Jesus, mas na verdade, eu não estou suportando muitas vezes a cruz de alguém que se resignou, alguém por causa de uma fofoquinha, por causa de algo, aquilo, e de repente cria-se um ranço, uma inimizade e uma ticela que chama-se uma separação. O sentido forte da cruz é o perdão. Perdoar é ir ao médico, tomar o remédio, sentar, o médico pergunta o que foi, eu conto, ele receita o remédio para a minha dor. E eu continuo indo. De repente é um curativo, eu tenho que ir lá fazer o curativo, voltar a fazer o curativo. Eu preciso voltar ao médico até aquela situação ser sanada. É eu seguir as prescrições médicas, eu seguir aquilo que o médico disse, o que eu preciso fazer com aquele remédio, tomando aquele remédio nas horas daquele remédio. Perdoar, Jesus não falou que era fácil. Perdoar é não deixar a ferida aberta. É não deixar a ferida, porque uma ferida aberta sem cuidado, ela cria pus e cria bicho. E essa ferida pode chamar de engranguenar. E pode até a pessoa, se for na perna ou no braço, onde for, pode perder uma parte do corpo. Perdoar é colocar ali todos os dias, fazer o curativo, colocar o bálsamo, passar, fazer o curativo, até a ferida cicatrizar. E veja, cicatrizou, quer dizer, fica ali uma marca para a gente lembrar, aqui eu lutei, aqui eu lutei. Jesus não disse que era fácil, é isso? Sim, e é muito interessante nós vermos isso, que o Senhor já sabia que não era fácil para nós ter esse posicionamento. Porque ele fala ao Senhor, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem as ações que eles estão tendo, a falta de perdão que eles têm no coração, a falta de amor, de misericórdia. Perdão, tenha misericórdia. Então Cristo vem mostrar para nós que ele já sabia e tinha uma visão de botar para nós enxergarmos as nossas fraquezas, as nossas misérias. Que para nós é difícil deixar o orgulho de lado e reconhecer, eu tenho que perdoar o meu irmão e minha irmã, eu tenho que buscar perdão, eu tenho que olhar para a cruz e entender que nela, o sentido dela emana para mim o perdão, que ela emana para mim o amor, que ela emana para mim libertação, cura, porque como você muito bem trouxe, lá Cristo mesmo fala que assim como Moisés ergueu a serpente no madeiro, no deserto, para que todos que olhassem para ela fossem curados, o mesmo aconteceria com o Filho do Homem, o Filho de Deus, para que nós fôssemos libertos, curados. Então, quando nós olhamos para a cruz e nós não temos a cura do nosso coração cheio de mágoa, de ódio, de raiva contra o nosso próximo, nós não estamos olhando para a cruz, nós não estamos olhando e vendo o sentido dela, nós não estamos sentindo ela emanar
a força no nosso coração. Porque assim como de Cristo saiu uma força, como a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de suas vestes, a cruz, ela emana uma força inimaginável para nós. Isso que nos traz esse olhar é Paulo, em suas cartas, lá em 1 Coríntios 1:18, quando ele mostra para nós que a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Então nós olhamos para a cruz e vemos quantas pessoas não entendem o seu sentido, acham besteira, acham balela, acham que é fanatismo da nossa parte. Mas não, quando nós que fomos salvos, que queremos e somos cristãos, que queremos o amor de Deus na nossa vida, a ação de Deus na nossa vida, para ela nos torna e traz para nós uma força divina. Ela vem fortificar o nosso ser, porque ela passa para nós esse poder. Por quê? Porque o Senhor fala que o Espírito que está em nós é de fortaleza. E não de covardia, é um espírito forte, de fortaleza, mas a carne é fraca. Então nós temos que tomar posse do sentido da cruz na nossa vida. E dentro, olhar para o perdão e entender que a cruz representa um dos seus sentidos, é o perdão. Então, se falta em nós o perdão, não adianta de nada nós termos uma cruz no pescoço, em casa, nós irmos na igreja e olharmos a cruz do Senhor. Ela realmente não vai ter sentido nenhum. Por quê? Porque nós não tomamos posse do que ela representa. Assim como nós tomamos posse muitas vezes de uma lei, de um representante no âmbito político, né? Uma voz que vem representar a comunidade, nós tomamos posse daquela fala, não, eu concordo, não, o que essa pessoa está falando é certo. Então nós também temos que tomar posse e tomar para nós o que Cristo falou é verdadeiro e certo. Nós temos que perdoar para que o Pai possa nos perdoar. Porque nós falamos na oração por excelência que o Senhor nos ensinou. Pai, perdoa nós como nós perdoamos. Então, como nós estamos perdoando? Quando nós estamos aplicando o sentido da cruz nas nossas vidas. Nós estamos realmente sendo inimigos da cruz, como você nos trouxe, que diz lá em Filipenses 3:18. Nós estamos sendo inimigos da cruz, que são os maus cristãos, somos aqueles que estamos a repudiando por meio das nossas ações. Não adianta nós perdoarmos da boca para fora, amarmos a cruz e falarmos da cruz da boca para fora. Ela tem que estar no nosso coração, porque todo o sofrimento de Cristo mexe conosco, que o amamos, que entendemos o significado de todo o seu caminho até a crucificação. Um olhar que os da época não tinham, por isso que não entendiam porque ele tinha durado tão pouco na cruz, né? O sentimento de humilhação. Então, quando nós olhamos, nossa, eu tenho que me humilhar diante de Deus, colocar minhas fraquezas, minhas cacas, tudo que eu fiz de errado, é o meu sentimento de agora eu não quero fazer isso. Cristo, sem um pecado, sem feito nada de errado, seus únicos crimes eram amar, curar, perdoar os pecados, matar a fome, matar a sede, e entre 1 bilhão de coisas, infinitas coisas que Cristo fez. Esses eram seus crimes. E nós temos esse sentimento de não querer nos prostrar, de deixar a humildade reinar e nos humilharmos na presença do Senhor. Colocarmos, eu fiz essas cacas, eu mereço a sua justiça, Senhor. Eu mereço que caia sobre mim a sua justiça, assim como a sua misericórdia. Ter essa transformação. Porque é muito lindo quando nós vemos que depois de Cristo, depois que nós tomamos posse desse sentido da cruz, do perdão, nós mudamos os nossos atos. Nós perdoamos aqueles que é difícil perdoar, como você fez com o João Mineiro. Aqueles que falam mal de nós, aqueles que armam contra nós, que fazem um monte de ciladas e coisas, que é tudo e obra e manipulação do inimigo. O inimigo que vem e tem um olhar de desprezo não só para Cristo, mas para sua mãe. Porque o Senhor fala que porém é ódio entre ti e a mulher. Então a gente olha toda essa situação e entende que pela cruz nós somos novas criaturas. Nós passa o que era velho e tudo se faz novo. Então até o último segundo da nossa vida há
a chance de nós perdoarmos o outro, pedirmos perdão do Senhor para os nossos pecados. O tempo, Ele está para nós, para isso, para que nós buscamos essa reconciliação que a cruz nos permite. Porque é a cruz que nos permite a reconciliação com Deus e com o próximo, porque é ela que traz no nosso coração esse olhar de compaixão, de amor, de buscar ser bom, de buscar ser diferente. É a cruz que emana para nós esse sentimento. E depois o Senhor vem confirmar, vem deixar isso vivo dentro de nós quando Ele manda o Seu Espírito Santo. Então, depois da cruz nós somos novas criaturas. Por quê? Porque a partir dela, a partir da crucificação de Jesus, não é mais eu que falo por mim, não é mais nós que falamos por nós, é Cristo que fala e tem que falar por meio de nós, nas nossas ações, nas nossas respostas, no nosso perdão, no nosso sim, no nosso não, em todos os detalhes da nossa vida, é Cristo que tem que falar por nós, assim como traz Paulo em suas cartas. Então, olhando dentro disso, nós temos que ver. E dentro de todo o parâmetro, dentro de tudo que o Edson estava nos trazendo, mostrando passo a passo, chega a doer no nosso ser, da brutalidade que aconteceu com Cristo, carregando um peso maior que não que ele conseguia, né, mas que humanamente a gente não imagina conseguir carregar. Então, dentro deste olhar, nós vemos a ação de Simão, né? Simão de Cirineu que você trouxe para nós, né? De Cirene, o Cirineu que vem ajudar Cristo a carregar esse peso. Então é por isso, por Cristo ter passado todo esse processo e isso ficar mostrado para nós por meio da palavra do Senhor, que traz-nos força, que mostra e escreve no nosso coração as palavras do Senhor, grava, assim como grava com brasa ardente, com fogo que não se apaga, que é o fogo do Espírito Santo, vem trazendo no nosso coração. Que se a cruz está pesada, se o fardo está pesado, se está difícil perdoar o outro, mudar esse sentimento, você não está conseguindo, clama ao Senhor, pede ajuda para o Senhor, reconhece. Por quê? Porque Cristo viveu na pele tudo que passamos, dificuldades que passamos, tapas que levamos, chicotadas que levamos, empurrões que levamos, machucaduras que levamos. Tudo Cristo levou e sentiu na sua pele por nós, antes de nós. Então, a pessoa que tem mais base, que vai te entender absolutamente é Cristo. Então temos que pedir ao Senhor para que Ele ajude-nos a carregar a nossa cruz, a nos fazer pessoas novas, a tirar do nosso o coração de pedra que nós temos, colocar um coração de carne, para que possamos olhar para a cruz dentro da igreja ou nas nossas casas e estar dentro da igreja, nós possamos perdoar o outro, porque não é fácil, como você bem estava nos trazendo, não é fácil, a caminhada com o Senhor não é fácil. A decisão e o sim da conversão que nós damos para o Senhor não é fácil. Perdoar não é fácil. Tirar o que é velho não é fácil, dói. Muitas vezes o Senhor tem que vir com jato de areia, porque está encrostado de um jeito no nosso coração, mente e ser todas as nossas cargas. O Senhor tem que vir fazer. Então, nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor e deixar que Ele inunde o nosso ser com o sentimento do perdão, do amor, de olhar e ver o sentido da cruz. E a partir deste momento, nós entendemos o sentido da cruz quando nós olharmos para ela, assim como os hebreus olhavam para a serpente no madeiro, nós somos curados. Curados de toda e qualquer coisa que tenha nos impedido de amar ao próximo, de estar com o outro, de amar a Deus, de fazer para o próximo. E temos que entender que tudo isso é um processo. Cristo teve o processo da cruz, o caminho da cruz. E tudo na nossa vida é um caminho, é um processo. Nós vamos mudando muitas vezes de pouquinho em pouquinho. E às vezes é de uma forma muito rápida tem essa mudança. E nós somos perseguidos, nós somos chicoteados, nós somos taxados de várias coisas, assim como Cristo foi. Mas também o Senhor nos usa, assim como usou Cristo de maneira maravilhosa, para mostrar para nós o poder de Deus, a ação de Deus nas nossas vidas por meio da cruz, por meio do seu sentido.
É interessante o que a Isa traz. Qual foi o crime de Jesus? E é hora de perguntar, de nós nos perguntarmos. E olhar para nós, olhar para nossas ações. Qual foi o crime de Jesus? Amar, amar, amar e continuar amando e amar. Qual outro crime de Jesus? Curar, 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 matar fome. Era o Cristo, o crime de Jesus era matar fome, curar e amar. Curar, libertar. Era o crime de Jesus. Hoje você não mudou nada. Você fazer o bem, você é perseguido. Você é perseguida. Quando você faz o bem, você é tido como bobo, como trouxa, desculpa o termo. Você é tido como uma escória, te zombam porque você faz o bem. Olha quantos cristãos são mortos em vários países aí. São mortos porque estão lá para ajudar cristãos, não só católicos, mas evangélicos que vão em missão. São mortos. Em vários países, como nós temos acompanhado aí, por estar ali por fazer o bem. Olhando para dentro da sua comunidade, da sua rua, da sua cidade, do movimento que você participa, hoje você fazer o bem e tentar acolher alguém para Jesus na igreja, você é trouxa, você é bobo, você é boba. Porque muitos hoje se colocam como porta de saída das pessoas da igreja do que porta de entrada. Muitos hoje estão apresentando ali o Cristo da cruz, o Cristo do amor, o Cristo que carregou todo o peso. Veja, nós na cruz da dor, da nossa dificuldade, quando está ali uma dificuldade, seja ela financeira ou uma doença, uma dificuldade de perseguição, na hora da cruz, muitos vem o sentimento da raiva. E já pensamos, quem foi? Quem falou? Quem foi que fez isso? O sentimento de descobrir quem foi o culpado. O que está acontecendo? Preciso destruir. É uma forma de guardar aquilo dentro. Nós já queremos saber de onde saiu a conversa, quem foi. Por causa de uma simples perseguição de um. Dimas ali olhou para Jesus e recriminou aquele que estava ali do lado dele, quando zombou de Jesus. A cruz gerou para Dimas a salvação. Na cruz, quando Dimas diz para o Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, porque eu mereço estar aqui. Dimas olhou para a sua miséria e lá na cruz, olhou para o Cristo da cruz, reconheceu que ele não tinha feito nada e reconheceu ali na cruz, no seu último momento, Dimas olha e diz, lembra de mim. Jesus diz, hoje mesmo, você entra comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, não, eu te busco depois, não, hoje mesmo. Porque o coração de Dimas era verdadeiro. A cruz gerou para Dimas a salvação. A cruz gerou para Dimas a glória. A misericórdia veio ao encontro do clamor de Dimas. Meu querido e minha querida, é hora de abrir o coração. A cruz gera para os verdadeiros cristãos, primeiro, a fé. Por isso que Paulo vem dizer lá em Filipenses 3, versículo 18, que muitos se colocam como inimigos da cruz, perseguidores da cruz. Talvez venha aí uma das razões pelas quais, porque a cruz gera fé. A cruz gera esperança. Quando você olha para a cruz, que esse Cristo que se deu na cruz, esse Cristo que olhou, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Esse Cristo que na cruz ali olha para o Pai e diz, perdoa. O verdadeiro cristão, ele entende, ele mantém um sentimento de esperança. A cruz gera um sentimento de amor. Quando olhamos e vemos o verdadeiro sentido da cruz, nós não pensamos na vingança. Quando vira a vontade de xingar, eu fecho, eu tranco e... A vontade que eu tinha naquele momento era de matar aquele homem que deu uma coisada na cabeça da minha mãe.
Mas naquela hora, com lágrimas, eu precisava obedecer o Espírito do que a minha carne. Porque a cruz, o sentido da cruz, quando eu conheço o Cristo da cruz, quando você busca estar do lado e caminhar do lado e se tentar segurar na mão do Cristo da cruz, você passa a ter uma força que você não conhece. Você muitas vezes te surpreende você mesmo, porque você teve um contato com o Cristo da cruz, porque a cruz gera vida. O que Jesus disse? Assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida eterna. Tenha vida e vida eterna. A cruz, ela gera vida, a cruz gera libertação. E por quê? Porque a partir da cruz, nós fomos libertos na cruz. O Senhor selou. Ali na cruz, Jesus disse: Papai, tetelestai. O que quer dizer? Terminei. Fiz tudo o que tinha que ser feito. Tetelestai. Tá consumado. Terminei, papai, selei com meu sangue. Tá tudo pronto. A partir da cruz, tudo nos tornou possível, porque antes da cruz, nós estávamos amarrados. A própria palavra atesta isso. Mas veja, para aqueles que entendem o sentido da cruz e que obedece às prescrições do médico, aquele que entende as prescrições do médico, esse livro que não pode ser mudado, que não pode ser rasgado, esse livro que não pode ser manipulado, não é o livro da Constituição de um país, aonde os deputados podem fazer uma emenda. Nesse livro não há emenda, não dá para tirar um T, um J, nem acrescentar. Esse livro é a carta perpétua. Esse livro não se muda. E nesse livro, o Senhor diz: aquele que crê em mim não perece. Nesse livro entendemos como o Cristo da cruz, como diz o profeta Isaías, lá no início, quando lemos a passagem dos 52 e dos 53, o homem que ficou irreconhecível por minha causa, pelo meu passado, pelo meu presente e pelo meu futuro, por todo o peso que ainda estava, tudo foi cancelado na cruz. Mas para o cristão, que aquele que abre as mãos e diz: Pai nosso que estais no céu, aquele que medita e que devagarinho vai mergulhando nesta oração por excelência, como diz Isadora. É muito importante tomarmos consciência dessa verdade. Ser cristão é olhar o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 6. Muitos não querem, como Paulo vem dizer aqui, vede no capítulo 6, versículo 11 a 18. Vede com que tamanho de letra vos escrevo. Paulo procurou escrever em letras grandes. Os que vos obrigam à circuncisão são homens que nada querem impor, só para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem os próprios circunciosos observam a lei, e se eu faço questão de vos mandar circuncidar, é para ter motivo de gloriar na vossa carne. Quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque a circuncisão e a incircuncisão de nada vale, mas a nova criatura. Veja que lindo. Paulo vem dizer: e gloriar-me, dar glória, é quando eu reconheço na minha vida o sentido da cruz. Não adianta botar uma cruzinha no pescoço, fazer o sinal da cruz aonde passa em algum lugar, mas a língua está envenenada, as salivas queima, as salivas são de ácido de úlcera, de raiva, de ódio, de mágoas, de inveja, de ciúmes. Veja, quando eu busco dentro de mim lutar contra a minha vontade da carne e fazer a vontade do Espírito, sim, porque não é fácil. Não é fácil. Não vem alguém dizer que é fácil, não é. Mas eu preciso lutar para fazer a vontade do Espírito. O sentido da cruz nos chama
para um sentido de libertação. A cruz nos chamou a libertação, como diz o Senhor. O próprio Cristo diz isso. A cruz nos chama no sentido de sermos justos, de buscar a justiça. A cruz nos chama a fechar a nossa boca e dizer não à fofoca. É o sentido da cruz. Não quero ouvir, não me interessa, me perdoe. Amo você, quero você como amigo ou como amiga, mas não quero saber da vida de ninguém, por favor. A cruz me dá esse sentimento. A cruz me ensina a não ser fingido, a falar a verdade. Doa quem doer. Meu sim tem que ser sim, meu não tem que ser não. A cruz é assim. E muitas vezes, quantas vezes não fui aceito em muitos lugares por pessoas, por eu ser como eu sou, eu não mando recado. Quer gostar de mim? Gosta sim, mas eu preciso dizer. Do que ser falso? A cruz nos ensina a não viver uma vida de manequim. O manequim de uma loja que você entra, está muito lindo, aquelas vitrines de shopping, que manequim maravilhoso. Eu digo, como já disse em outras lives, eu me lembro que há muitos anos atrás, na cidade de Londrina, eu cumprimentei um manequim. De tão bonito que era aquele manequim, porque eu queria ir numa loja de esporte. E de repente era um manequim. Eu cumprimentei o manequim, mas o manequim não podia me responder. Por quê? Porque era um material gelado, só estava com a roupa bonita. Era um material gelado e por dentro é oco. Muitas pessoas até têm uma aparência de beleza natural, mas o interior é oco, é gelado. Então não podemos viver no mundo como manequim, porque a cruz nos faz sermos verdadeiros, faz a gente sair do sentimento de ciúme, fugir da inveja que matou que Caim matou Abel. O ciúme que Caim matou Abel, porque pela inveja e pelo ciúme as pessoas olham para o outro e para a outra com um sentimento de morte, com um sentimento de derrota. A cruz nos tira do sentimento de ganância, aonde eu acho que tudo é meu. O sentido da cruz está muito acima do que eu quero para a minha vida. A cruz me faz eu sair do meu orgulho, de não aceitar como eu sou, o orgulho de não admitir que eu sem Deus não sou nada. E por mais que eu não aceito Deus, Ele vai continuar sendo Deus. A cruz me ensina isso, quando o próprio Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. A cruz me leva a um sentimento de humildade. A cruz me faz olhar e ver os tempos que nós estamos vivendo, cheio de tantas ideologias do demônio tentando destruir famílias, destruir criança, destruir a fé. A cruz me faz olhar para isso, porque o Cristo da cruz me deu o espírito do discernimento, da sabedoria, para que eu possa olhar as coisas como ela deve ser vista, para que eu não possa ser manipulado por nenhuma mídia, ou por uma fofoca, ou por uma fala, ou por um jornal. A cruz me abre a mente, me faz ter um foco verdadeiro de como ser o cristão. A cruz me dá um sentido de não tomar em mim, na minha casa, na minha vida, um sentimento de idolatria. A cruz me mostra que Deus é o único, não há outro Senhor além de Deus, como ele diz em Isaías 45. Quando o Senhor diz para Ciro: eu sou um Deus sem rival, não há outro fora de mim. A cruz me faz olhar para o Senhor e ver, Ele pode tudo na minha vida. A cruz me faz ver que não é um grão de arruda, um ramo de arruda, que não é uma planta chamada espada de São Jorge, que não é um amuleto, que não é... A cruz me mostra que, na palavra do Senhor, quando eu realmente tenho ela como a espada do Espírito na minha vida, muitas coisas eu posso alcançar. A cruz, na cruz, Jesus olhou e disse, quando viu sua mãe, ele disse: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, quando disse para João. A cruz gera um sentimento de honra entre pais e filhos. Honrar pais e filhos. A cruz, quando Jesus diz: tenho sede. Não, Jesus queria beber água, ali estava selado. Não, Jesus diz: tenho sede. A sede do madeiro da cruz chama-nos a atenção, porque ele diz que ele é a fonte da água da vida. Ele vai dar para nós o que ele deu para a samaritana no poço de Jacó, quando ele disse para ela: a água que eu te der, você não vai ter sede. Quando Jesus disse: eu tenho sede, ele está pedindo sede de paz, sede de justiça.
sede de perdoar, de viver na união, sede que creiam nele, porque João disse, ele veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Querido e querida, na cruz, Jesus diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ele nos chama naquela hora, quando Jesus chama o Pai, meu Pai, por que me abandonou? Jesus nos chama a sermos verdadeiros nos nossos sacrifícios. No sacrifício que muitas vezes fazemos hoje, uma promessa, um jejum. Pessoas, eu fazer o jejum do chocolate, mas fico, não vejo a hora que termina, não vejo a hora que termina, eu quero, então o jejum é melhor terminar com ele. Não tem ali dentro um sacrifício, não está ali o amor, não está ali verdadeiramente, não vejo, está contando os dias para se, vai lá e comprar 2 caixas, 3 caixas de chocolate e comer tudo de uma vez, o que adiantou? Não tem ali um sacrifício. Vai me ensinar realmente a sermos verdadeiros diante do sacrifício que nós propomos diante do Senhor. A cruz me ensina a fazer a promessa e cumprir a promessa diante do Senhor. A cruz me leva a um sentimento de amor. Na cruz Jesus chama o Pai. Chama o Pai. Ele disse, papai, por que me abandonou? E nós, quando tomamos um tropeção, qual a primeira palavra que vem? Vá pá! Muitos, eu já vi muitas pessoas, principalmente nesse estado, quando acontece, demônio! Ou então, Jesus disse que ali naquele momento da dor, o Cristo da dor, ele clamou o Pai. Como ele diz na própria oração do Pai Nosso. Entra no teu quarto e fala com o papai. Na cruz, nos gera esse sentimento de buscar ao Pai. Não de xingar, de reclamar quando vem uma dificuldade, uma dor, uma provação. A pergunta é, quem que eu chamo na hora da minha dor? Eu xingo, eu reclamo, eu fico maldizendo da vida? O sentido da cruz me leva a estar em sintonia com o Espírito. Porque Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A cruz me leva a um sentimento de entrar em sintonia com o Espírito. Quando Jesus diz, onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei. Tudo que pedir ao Pai em meu nome vou-lo farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí ele diz, junto ao Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para que fique eternamente convosco. Ele vos ensinará e recordará todas as coisas. Vai te recordar e ensinar todas as coisas. A cruz me dá uma sintonia, me faz ficar em sintonia com o Espírito. O sentido da cruz me leva nesse sentimento. Paulo vem dizer na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 16, a cruz aniquila a inimizade e faz com que entramos em reconciliação com Deus. Veja, na cruz é aniquilado todo o sistema de inimizade. É hora de parar e pensar. É hora de parar e refletir. A quem é que eu tenho dificuldade em aceitar? Porque a cruz aniquila todo na cruz sentimento de inimizade. E faz-nos entrarmos em sintonia com os céus. Paulo também vem dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Pelo sangue na cruz, veja, ele restabeleceu a paz na terra e nos céus. Pelo sangue na cruz. Meu querido e minha querida, e por que isto? A Isa quer falar? Vamos orar. Sim. Vamos orar por nós e por nossos irmãos, para que haja nessa tarde uma libertação. Vou pedir ao Senhor uma libertação hoje, pelo poder da cruz. Mas eu preciso ainda, mais um pouquinho, que me doeu muito. E quando vemos muitas vezes um estado, povo reclamando de sofrimento, de dificuldade. E eu não tiro isso da minha mente quando vejo dificuldades. Mas você acha que Deus é vingativo? Não, não é Deus, não é vingativo. É que cada um colhe o que semeia. Quando vi aquela escola de samba zombar na avenida, onde o demônio chicoteava a Cristo na escola do Rio de Janeiro.
E ali zombaram, Cristo sanguentado e eles zombando, e o povo sambando atrás, e o povo aplaudindo na arquibancada, e a mídia mostrando para o mundo inteiro, eles zombando de Cristo na avenida. Veja, em Provérbios 14, versículo 9, diz: o insensato zomba do pecado. O insensato zomba do pecado. Em Gálatas 6, versículo 7, diz: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele colhe. Quando vi aquela cena, eu pedi misericórdia, Senhor, tem piedade do estado do Rio e do nosso Brasil, Senhor, porque muitos estão agora diante das telas da televisão, Senhor, comprando essa ideia, rindo, achando lindo, aplaudindo a situação. Querido e querida, brincar com as coisas sagradas, brincar, quando vemos muitas vezes na rua a cruz, o símbolo da salvação, sendo introduzido em órgãos genitais, por pessoas que não aceitam o sentido da cruz, por não aceitar, por espezinhar o sentido da cruz. Eu preciso fazer isso com a cruz. E estamos vendo isso todo dia, toda hora, em certas novelas, filmes, postagens, teatros. De Deus não se zomba. Paulo diz: muitos se colocam como inimigos da cruz de Cristo. Vamos orar? Você quer falar, Isa? Sim, é muito interessante nós vermos dentro de todo esse processo o vídeo que a gente postou ontem, na sexta-feira, no Portal Passando Visão, na página aqui do Facebook, a dor. No vídeo nós trazemos e vemos como que a dor, ela pode trazer um sentimento e a dor ser transformada em fé. Da dor tirar forças para querer lutar, para querer transformar essa situação. E Cristo nos mostra isso, que todo dentro desse processo de dor, sentimento, Ele mostra compaixão, amor pela sua mãe, por nós, quando pede para o Senhor perdoar-nos, né? Então nós olhamos que dentro da dor é um sentimento difícil, é uma situação difícil, são provações que vêm, são na saúde, são de enfermidades, são na vida financeira, são em N situações que vem a dor. Mas só sofre e ela só se torna invencível para aquele que nada no seu sentido. Para aquele que nada no sentido da cruz, no sentido de Cristo, no sentido da luz. Tudo é possível, tudo é vencido. Porque em Cristo, pela cruz de Cristo, tudo se torna possível para nós. Então, quando nós olhamos e vemos o sentido da cruz fortemente explícito para nós, gera dentro de nós, ela vem e bate dentro do nosso coração e gera um sentimento de gratidão, onde nós somos agradecidos pelo sentido da cruz, pelo sacrifício de Cristo por nós, pelos perdões dos nossos pecados na cruz. Então nós temos que ter os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para entender e ver a maravilhosidade que Cristo faz por nós, por meio da cruz, por meio do seu sacrifício, e ser gratos por Ele, e reconhecer a sua santidade, reconhecer a sua força, porque Cristo lavou a cruz com o seu sangue e com a água que jorrou do seu coração. Ele selou, Ele santificou, Ele transformou algo que era um sentimento de humilhação, que era para escarnecer dele, num sentimento de glória, de força, de proteção para nós. Então não, Cristo não está morto, Ele está vivo, Ele vive dentro de nós. Cristo não está mais pregado na cruz. Ele vive, Ele ressuscitou. Mas o sentido da cruz e a força da cruz ainda vive. Porque foi por esse ato que Ele fez tudo se tornar possível para nós. Então aquele que é inimigo da cruz de Cristo, que não toma posse do seu sentido e do seu poder, se torna inimigo de Deus. Porque não reconhece o ato de amor que foi Ele ter entregado o seu Filho amado por nós, para sofrer
para nos perdoar todos os nossos pecados. Pecados que vêm desde do pecado principal até o último pecado que acontecer, até o dia do juízo. Todos esses pecados Cristo já sentiu. Então, que o sentimento de gratidão aflore no nosso ser quando olharmos para a cruz também. O sentimento do perdão, do amor, de entender a misericórdia do Senhor, de reconciliação, de libertação. Libertar de todas as amarras que o mundo tenta nos prender. Então que o Senhor, tendo a misericórdia do nosso ser e da nossa miséria, enche o nosso coração com o sentido da cruz. E dentro disso fica a nós perguntarmos todos os dias, nos momentos de dificuldade, quando formos reclamar, formos xingar, formos praguejar, qual é o sentido da cruz para a nossa vida, para a minha vida? Eu faço o sinal da cruz, o sinal da cruz, a cruz é um sinal. E esse sinal tem um sentido, que são todos esses que nós listamos e entre outros que o Senhor traz para nós. Quando eu faço o sinal da cruz, quando eu coloco a cruz no meu pescoço, na minha casa, na igreja, ele realmente tem um sentido verdadeiro. Eu tomo posse desse sentido. Então, agradecer ao Senhor por mostrar para nós isso e fazer o nosso coração miserável, que pecador, entender que no Senhor tudo é possível e que a honra e glória são do Senhor e que Ele faz na nossa vida, porque assim como você trouxe, o sentido da cruz está para aqueles que nela creem, para aqueles que creem no Senhor e se abrem para Ele, porque até a prorrogação do jogo, depois dos 45 minutos do tempo, quando o juiz dá a prorrogação, até o último minuto dá tempo de fazer o gol do perdão, do amar ao próximo, do amar e cumprir os 10 mandamentos, o gol de mudar, de reconciliar-se com o Senhor e ganhar os céus. Então é dentro disso que queria fechar para orarmos por todos nós, para nós e para todos. João disse: João veio dizer, lá no capítulo 19, versículo 30, a profecia do Éden, tudo está consumado. Quando Deus disse, porém ódio entre ti e a mulher, falou para a serpente, entre a tua descendência e a dela. Naquele momento criou-se a grande inimizade. A grande inimizade entre aqueles que dão sim para a raiva, para o ódio, para a vingança, para o ciúme, para a inveja, para a arrogância, para a ganância. E entre tantas outras desejos da carne, contra aqueles que tomaram a palavra e fazem parte da descendência de Cristo, gerados em Cristo. Como ele diz, Paulo diz, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se faz e se fez novo. Ali cumpre-se a grande profecia. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, vem dizer que ele levou com ele na cruz todo o peso da maldição que estava sobre nós. Quero dizer para você que eu não sei o que é que está amarrando, ou que de repente não está desenrolando, ou a porta que estava tentando fechar, ou a porta que se fechou, algo que não está deixando você se desempenhar, seja na sua saúde, ou na vida espiritual, ou sentimental, familiar, social, ou nos seus negócios, ou nos seus projetos de vida. Veja o que diz o versículo 13. Ele levou com ele na cruz todo o peso da maldição que estava sobre nós. Portanto, se de repente alguém até mesmo olhou e teve o desejo de inveja e de ciúme,
aquela palavra maldita que de repente jogaram sobre a sua casa, sua família, nesse momento está sendo selado. Eu estou clamando o Senhor, pelo poder da Santa Cruz, pelo sinal, pela força que emana da cruz, pelo sangue e, como diz Pedro, pelas mãos chagadas de Jesus. Como está lá em 1 Pedro 1:24. Levou nossos pecados para o madeiro na cruz, para termos vida santa, e por suas chagas fomos curados. Eu quero neste momento que você, querido e querida, volte nesse momento o seu coração de simplicidade, de humildade. E aí é onde você está agora, comigo, conosco. Que você possa nesse momento elevar a sua mão aí aonde está o seu coração. Fechar os seus olhos por algum minuto, para que nada desperte, para que nada tire sua atenção. E deixa o Senhor, deixa a força que vem do alto. Como diz em 1 Macabeus, capítulo 3, a força que vem do alto vai destruir todos aqueles que vêm com arma, seja ela qual for o dardo, todos aqueles que tentam destruir e atrapalhar, que o inimigo possa não ter força para destruir a tua família, a tua vida, seja espiritual, material, profissional, familiar, social ou na sua saúde. Que o sangue de Jesus, que as mãos chagadas do Senhor alcance nesse momento a sua casa. E tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha, nesse tempo que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de dardos, tempos de entronização do mal, tempos de perseguição, tempos de destruição, tempos de notícia ruim, tempos de dor, de grandes enfermidades, tempos de medo, que muitas pessoas sentem medo do amanhã. Que a cruz redentora do Senhor alcance neste momento a tua casa. Alcance nesse momento a tua vida, alcance nesse momento a tua história, e em especial, querido e querida, todos os seus anseios e os seus desejos. Ó Pai, que em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, e pelo poder, Senhor, que emana da cruz, e como um cordeiro, ó Pai, ele se deu por nós, pela minha causa, pela nossa causa, Senhor, e por todas as situações hoje, Senhor, no nosso país, no mundo, Senhor, pelas guerras, mas em especial, Senhor, e nesse momento, Senhor, pelas guerras particulares de cada um, as lutas, Senhor, para sobreviver num mundo tão vil, de tantas dificuldades e tantos dardos, Senhor. Ó Deus, estendei vossas mãos, Senhor, pelo poder que emana da cruz, que as tuas mãos chagadas, Senhor, que pelo teu precioso sangue, Senhor, vem, Senhor, selar, vem, Senhor, nessa tarde. Ó Deus, conheces o meu coração, conheces, Senhor, a minha luta, conheces minha fraqueza, conhece a minha miséria, Senhor, tu conheces, Jesus, e diante de ti eu te apresento, mas, Senhor, não somente por mim e pelas minhas, mas por aqueles que estão comigo nesta tarde, nesse momento, nesta hora, Senhor, dei força, Senhor, ilumine, Senhor, com a tua luz, ilumine, Senhor, com a tua luz, Senhor, todas as trevas da dificuldade, do medo, da opressão, da depressão, da perda, Senhor. Sim, Jesus. Todas as trevas, Senhor, que está tentando muitas vezes levar muitos irmãos numa situação financeira difícil. Ó Deus, pelo poder da Santa Cruz, alcance neste momento, Senhor,
todos esses que estão conosco e esses que virão depois na sequência dessa live, Senhor, mas em especial esses que estão agora, Senhor. Alcance, Jesus. Alcance, Senhor. Tu sabes os anseios, os desejos de cada um. Tu conheces, Senhor, o íntimo de cada um. Tu conheces o derramar do coração de cada um. Tu conheces, Senhor, a intimidade de cada um, Senhor. Nada é despercebido ao teu olhar. Nada passa pelo teu olhar sem que tu não vejas, Senhor. Alcançai, Senhor, agora. Fortalecei as mães que com tanta dificuldade, Senhor, tenta contornar a situação em seus lares. Filhos e filhas, às vezes, muitas vezes com dor, com dificuldade, com enfermidades, tem se colocado diante de ti no silêncio, Senhor, e muitas vezes mães que falam contigo nas lágrimas, nem é com palavras, Senhor, mas é diante de ti, Senhor, com lágrimas nos olhos. Ó Deus, alcance, Senhor, o coração dessas mães agora, pois tu conheces, Senhor, o que passas no íntimo da alma de cada uma. Ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, alcance neste momento os pais. Sim, Senhor, muitos pais que se sentem perdidos, sem forças, e muitas vezes sem saber o que dizer ou o que fazer, mas estão tentando, de alguma forma, Senhor, lutar para o bem viver dos seus sonhos, dos seus projetos, de sua família, e que no silêncio estão contigo. Muitos daqueles, Senhor, que estão perdidos no mundo da incredulidade, da falta de fé, longe de ti, pelo desejo do coração dessas mães e de famílias, Senhor, resgatai-o. Esta ovelha, Senhor, que se perde. Muitas vezes, Senhor, por causa do desespero, da descrença, de machucaduras, do peso do fardo, Senhor, e da cruz que tu permitiu na vida deles. Senhor, Pai querido de amor e de bondade, em nome do teu Filho Jesus Cristo, na luz do teu Santo Espírito, com as tuas mãos chagadas, alcance, Senhor, jovens, rapazes e moças, com os seus sonhos, com os seus projetos, com a sua vida, seu trabalho, seu namoro. Livrai-o, Senhor, de toda a droga mundana, Senhor. Toda a droga da ambição desregrada, Senhor, dos desejos desregrados, Senhor. E toda espécie de maledicência, Senhor, e de corrupção. Alcançai, Senhor, agora. Tu és um Deus bendito. Tu és a força que emana pelo poder da Santa Cruz. Alcance os jovens agora. Muitos destes, Senhor, irmãos, muitos desses que são seus, Senhor, sejam eles, Senhor, já idosos ou não, nos leitos de hospitais e de UTI. Outros em seus lares, Senhor, sofrendo por grandes enfermidades, debaixo de muitas medicações, Senhor. E já sofrendo uma forma de depressão, Senhor, e opressão no seu coração. Com as tuas mãos chagadas, Senhor, toque, Senhor, nas feridas que machuca. Toca, Senhor, na enfermidade que corrói, que maltrata. Restabeleça o Senhor, não somente na cura do corpo, mas também da alma, Senhor, trazendo para uma vida de fé diante de Ti, pelo poder da Santa Cruz. Alcance, Senhor, agora. Crianças, Senhor, que Tu disseste, deixai vir a minhas crianças, Senhor, muitas crianças que estão sendo manipuladas, Senhor, por um sistema mundano, Senhor, diabólico, de ideologias, Senhor. Colocai seus anjos para defender essas crianças, Senhor, e com as tuas mãos chagadas, Senhor, pelo poder da Santa Cruz, tirai, Senhor, tudo isso que atrapalha o bem viver das famílias. Tocai, Senhor, em todos os nossos governantes,
todos aqueles que estão nas casas de lei, seja municipal, estadual ou nacional. Tocai, Senhor, em todos aqueles que foram constituídos, Senhor, para conduzir o povo para um bem viver. Estabeleça o Senhor dentro da sabedoria, da ordem e do progresso, dando a eles, Senhor, força para caminhar diante de Ti, obedecendo às regras, Senhor, do Teu Santo Espírito. Ó Pai querido, vinde neste momento e nesta hora, com as Tuas mãos chagadas, Senhor. Encontre, Senhor, esses corações que comigo estão agora, que conosco estão agora. Alcance, Senhor, e tocai agora, Senhor. E que as mãos deles, Senhor, não sejam deles, mas sejam as Tuas, Senhor, tocando em cada célula, membro, órgão do corpo, até as medulas da alma. Restabeleça o Senhor. Eu confio no Teu amor e no poder da Santa Cruz, na força que emana dela. Vinde em socorro, Jesus, agora. Senhor Jesus, sabe todas as minhas fraquezas, as minhas misérias, mas me junto a todos que nessa live estão conosco e têm o seu coração de compaixão pelo país que vivemos, pela nação que temos como nossa, Senhor. Nação essa que foi batizada no Teu nome, no nome da Tua cruz. Terra de Santa Cruz, Senhor, que foi batizada no momento do seu conquistar, de quando foi conquistada, que hoje temos como nosso Brasil. Senhor, liberta, livra o nosso país de todo e qualquer mal, para que nossa população, nosso povo, não sofra ainda mais. Senhor, olhe com misericórdia e abençoe a nossa nação, Senhor. Clamamos pela libertação, pela continuação do processo de libertação no nosso país, Senhor. Em especial neste ano, que é um ano importante para a nação, um ano eleitoral, e Tu sabes, Senhor, todos os nossos pedidos e desejos, de que nenhuma corja que tem como seu cabeça-chave, né, como que serve e segue o inimigo do povo cristão, do povo de Deus. Então, Senhor, pedimos por nós, para que o Senhor venha e haja no nosso coração, quebrando todo sentimento de rancor, raiva e ódio, libertando-nos, Senhor, para que possamos Te agradecer, para que possamos reconhecer, Senhor, o que Tu faz nas nossas vidas. E olharmos e entendermos o sentido da cruz. Então, muito obrigada, Senhor, por este reconhecimento, por novas criaturas que somos, Senhor, a partir da Tua cruz. Muito obrigado, Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, pelo sacrifício de Cristo por nós, pela proteção que temos, Senhor, a força que a Tua cruz traz para nós. Obrigado, Senhor, pelos milagres que fazes acontecer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas palavras que ouvimos, pelas palavras que saem de nossas bocas, mas que tem como primeiro ouvinte os nossos próprios ouvidos, Senhor. Obrigado por nos chamar, Senhor. Obrigado por a Sua cruz ser o nosso guia, por ela ser a nossa luz, por ela ser uma seta, um sinal que nos leva aos céus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por olhar e por, assim como Cristo fala, não querer perder nenhum dos que Tu deste a Ele. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor, por olhar para nós e ver que mesmo sendo nós tão miseráveis criaturas, Tu nos amaste. Tu olhar para nós e ver que nós não sabemos o que fazemos muitas vezes, Senhor. Obrigado pelo Teu perdão. Senhor, somos tão apedrejados, tão maltratados, muitas vezes, por estarmos e acreditarmos no Teu amor, por termos um coração voltados a Ti. Obrigado pela fortaleza que Tu nos dá, Senhor, para que possamos continuar seguindo este processo. Muito obrigado, Senhor, pelos anjos santos que colocas à nossa disposição para interceder junto a nós em nossas causas. E em principal também Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor,
pela sua graça em nossas vidas. Obrigado pelo ânimo que colocas no nosso coração. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigada, Senhor, por todas as maravilhas que fazes acontecer em nossas vidas. Porque sem Ti nós não conseguimos, Senhor. Nós não vencemos as batalhas. Obrigada por ser nosso escudo, nossa arma, aquilo que nos protege, que nos faz vencer, a nossa força, que nos faz vencer todos os inimigos. Muito, muito obrigada, Senhor. Que você possa, neste momento, comigo, levantar não somente a sua voz, mas também o seu coração. E que no término desta oração, você possa, na porta da sua casa, traçar o sinal da cruz. Você vai abençoar a entrada de sua casa. Você vai abençoar a entrada de sua casa, traçando o sinal da cruz na porta de sua casa. E neste momento, estendendo não somente o coração, a voz, mas estendendo a fé em direção à cruz, que aqui está no vídeo para você, como está para nós, você possa, neste momento, estender a tua mão, junto comigo. Eu não sei qual é a dor, o que é que prende, qual é a corrente, qual é a situação, qual é a fúria que está sendo invadida a sua vida e que muitas vezes tu te sentes triste, amarrado, confuso, com medo, com dor, dificuldade. Não conheço. Talvez nem a tua, de alguém que você ama, seja de um filho, de uma filha, do esposo, de uma esposa, de um irmão, de uma irmã, de um pai ou de uma mãe, de um amigo ou de uma amiga, de um parente. A cruz redentora do Senhor alcança neste momento. A cruz redentora do Senhor alcança agora. Por isso, atendendo o que o Senhor disse, essa força que emana do céu, provida da cruz, reze comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Que a mão poderosa do Senhor, neste momento, alcance, como disse, a sua casa, a sua vida, a nossa história e toda a nossa situação. Aonde quer que você esteja nesse momento, a cruz redentora do Senhor vai alcançar agora. As mãos chagadas de Jesus, por esse sinal sagrado, liberta agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz, muito amor e que o poder da Santa Cruz esteja sempre contigo. Compartilhe essa live e seja desde já abençoado, abençoado. Amém? Amém. Shalom para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Nunca deixe que o sentido da cruz saia do seu coração, da sua mente, do teu pensamento. E que a paz do Senhor esteja com todos nós e o amor dele também. Um beijo e até a próxima. Shalom, Ham Rabá, Hamba. Até o próximo.